Bom dia, queridos. Hoje de manhã eu acordei cedo e fui fazer uma meditação. Eu queria compartilhar um pouco dessa meditação com vocês. Uma meditação de quantas vezes a gente se sente sozinho, quantas vezes o silêncio de Deus, o silêncio das pessoas nos machuca e nos deixa com um sentimento, uma sensação, uma vivência de profunda solidão. Como isso é real, não é? E tem dias que a gente sente mais, dias que a gente sente menos. Ontem para mim foi um dia muito difícil, apesar de eu não estar sozinha de jeito nenhum. Tenho pessoas maravilhosas comigo, de fato. Minha família, por quem eu sou apaixonada, amigos muitíssimos especiais, mas dentro da gente tem momentos que a gente se sente doído, a gente se sente só, é um fato, né? Mas mais uma vez eu experimentei o milagre de Deus, assim, o milagre do sono da noite, né? A palavra de Deus diz que Deus nos dá a noite como alimento. Deus alimenta aqueles que Ele ama, aqueles que o amam, na verdade, aqueles que o buscam. Ele ama a todos, né? Mas aqueles que o amam, aqueles que têm essa reciprocidade, Ele alimenta durante a noite. A noite é um momento onde Deus nos alimenta, onde Ele vem nos servir, né? E eu pude mais uma vez experimentar isso nessa noite. Deus nos visita, Deus está conosco, Ele nos alimenta, Ele nos nutre, isso é real e você pode experimentar isso na sua vida. Então hoje esse devocional veio a calhar tremendamente, né? E uma parte dele fala assim sobre a Madre Teresa de Calcutá. Ela mesmo, ela teve uma hora que ela sentiu tanta dor, né? Ela tinha tanta intimidade com Deus, caminhava com Deus de uma forma tão prática, verdadeira e real, né? Tão maravilhoso o trabalho que ela fez e indiscutível, né? Assim, não tem nem o que falar, mas ela conhecendo a Deus, caminhando com Ele, ela teve momentos que ela sentiu muita dor, ao ponto dela dizer: o silêncio e o vazio é tão grande que eu olho e não vejo, eu escuto, eu ouço, mas eu não escuto, né? Eu olho, mas não vejo, ouço, mas não escuto. Quantas vezes Deus está se mostrando para a gente e a gente não está vendo, Ele está falando com a gente. Nesse, como é que Deus fala com a gente? Deus fala com a gente através, por exemplo, desse vídeo. Deus fala com a gente lendo a Bíblia. Deus fala com a gente através de um filme secular. Eu tenho experiências assim eu fui ver aquele Arthur e a Távola Redonda, né? Um filme, o Rei Arthur e a Távola Redonda, um filme secular, de sangue, né? Por todos os lados, mas Deus me deu uma direção de eu ouvir o filme e eu aprender a lição que estava no filme. A lição que estava naquele filme era o perdão. E Deus me disse: você pode escolher não perdoar, como o rei Arthur não perdoou, e aí está a consequência, porque o rei Arthur, de acordo com aquele filme, não perdoou, toda a cidade dele, todo o reinado dele foi destruído, né? E ele perdeu tudo, inclusive a própria vida. E aí no final do filme Deus disse para mim: eu ponho a morte e a vida diante de você. Deus fez a ligação do filme com a minha vida prática, com a palavra de Deus, com o princípio ativo da palavra de Deus. Põe diante de você a morte e a vida. Você tem direito de não perdoar, no sentido que é uma escolha sua, né? E você não está errada em você dizer que você quer isso, né? Como, né? Porque tem que ser assim, né? Tem que ser. Deus me explicou: você pode ir em frente, você pode exigir, eu quero isso, pode exigir, e faça, é isso que você quer. A consequência vai ser isso: destruição de tudo que você construiu e mais a perda da sua própria vida. Ou você pode fazer diferente, você pode perdoar aqueles que te ofenderam. E rei Arthur tinha sido ofendido, ele tinha sido traído pela mulher dele com o companheiro dele, que ele considerava, né, o braço direito dele, enfim, era uma história de traição, e ele tinha direito de executar aqueles que tinham traído ele, e era o que ele estava fazendo em praça pública. Mas Deus me disse: escolhe, ou você perdoa e você segue daqui para frente com o perdão, né? E a dor
da ofensa, da injustiça que foi feita em relação a você. Eu trabalho dentro de você, eu te ajudo na cura, no processo de cura. O Espírito Santo de Deus é lindo, ele cura a gente de forma direta, ele também põe pessoas maravilhosas à nossa volta para serem instrumentos de Deus para nos curar. É uma parceria nossa com Deus e nossa com o nosso semelhante. Foi o próprio Deus que disse: não é bom que o homem esteja só. Se a gente aplicar isso em termos de raça humana, não é bom que nós, com pessoas individuais, como indivíduos, andemos sozinhos. Nenhum de nós saindo da parceria homem e mulher, indo para uma parceria mais ampla em termos de raça humana, integração, né? Nós somos complementares uns aos outros, né? Toda a raça humana, não tem ninguém igual. Por quê? Porque nós somos complementares. O que você tem eu não tenho, o que eu não tenho você tem, e a gente junto, a gente é mais forte, junto a gente consegue, junto a gente tem cura, junto a gente tem restauração, junto a gente potencializa os nossos dons e talentos. É na unidade e não na divisão. Então, assim, Deus fala com a gente de diversas formas, e naquele dia ali, isso foi há 25 anos atrás, mais ou menos, e eu teria que parar para pensar na data, mas foi em torno disso. Deus me disse: eu ponho diante de você o caminho da vida e da morte, né? Você escolhe. E eu saí daquele filme, foi um filme, não foi uma pregação dentro da igreja, foi um filme no cinema secular. E Deus falou comigo. Foi interessante porque era um dia de trabalho intenso e eu fiz todo o meu trabalho, falei com os clientes para lá e para cá e fiz. E ali eu separei aquele espaço de tempo para ir ao cinema, porque Deus me disse: vai e veja. Olhe e veja. E ali eu consegui olhar e ver, porque através das pregações, através da palavra que eu estava lendo, talvez aquilo eu jogasse para um lado religioso, sabe? Quantas vezes a gente não pega a palavra de Deus e joga para o lado religioso do nosso cérebro? A palavra de Deus não tem nada de religiosa. A palavra de Deus é vida, e vida em abundância, né? Mas quando a dor é muito grande, no caso a minha, 25 anos atrás, era muito grande, eu não conseguia aplicar a leitura da palavra, a meditação, as pregações. Aí Deus me levou para um filme sanguinário, um filme que era sangue de todos os lados, né? Um filme nada feminino, né? Nada divertido, nada leve, não. Um filme forte, intenso, sanguinário. E ali eu pude entender a decisão que eu estava tomando, porque a minha decisão era: eu não vou perdoar, eu quero a coisa clara, eu quero a coisa limpa, eu quero a coisa justa, certa, meu justo, né? Meu certo, porque na verdade o justo e o certo é pela justiça. Jesus, que era justo, se entregou por nós injustos, né? Essa é a grande e a plena justiça. Mas ali eu estava cega pela minha dor. E Deus me levou num cinema, num dia de semana, no período da tarde, para eu não fazer uma grande besteira que eu iria fazer na minha vida, né? Então, voltando ao ponto, a gente pode e deve escolher o caminho da vida, e a gente não está só, né? Madre Teresa de Calcutá se sentiu só e desabafou, e a gente tem que desabafar quando a gente está só. Não é pra gente rir quando a gente está triste, ou a gente chorar quando a gente está alegre. Não, o sadio da vida é a gente ser integral, íntegro, inteiro, e ser quem a gente é em todo o tempo. A gente está triste, está chorando, está rindo, é isso. Ela estava se sentindo só e ela expressou isso, porque ela era verdadeira, íntegra, integral, né? Agora é interessante o que Deus fala com a gente, né? Se a gente lê Isaías 43, Deus fala assim, para você e para mim: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelo rio, né, pelas águas, desculpa, eu estou lendo em inglês e passando para o português. Elas não te afogarão, você não submergirá nelas, né? Quando você passar pelo fogo, você não será queimado. As flâmulas não vão te queimar. Não tenha medo, porque eu estou com você. E eu queria deixar essa mensagem para você. Deus está com você. Deus é com você. Você não está sozinho, você não está sozinha. Deus é com você. Ele fala com você, conforme eu estava falando, ele fala através de um vídeo, ele faz através de um áudio, de um louvor, ele fala através da leitura da Bíblia. Isso é fantástico, esses são os momentos mais intensos que a gente tem com Deus. Ele fala através da nossa adoração, quando você ouve um louvor e você entra junto e você vivencia aquele louvor como seu, né? Ele fala no momento de oração, de entrega, ele fala no momento onde você desabafa e
chora, ele fala através de uma outra pessoa, ele fala através de um filme, ele fala através de um carro que passa na tua frente e está escrito assim, ó, just do it. Nick Cruz, uma vez eu ouvindo uma palestra dele, impressionante, ele é autor daquele livro, Foge, Nick, Foge, sabe? Foi um livro que me levou à conversão com os meus 14, 15 anos de idade, foi um dos pontos chaves da minha conversão, foi o livro Foge, Nick, Foge. E assim, a vida dele me impactou muitíssimo e me levou realmente à conversão, foi um dos fatores chaves. E ele disse numa pregação assim, eu estava na Alemanha, em Munique. Não, Munique não, era Pforzheim, não, perto de Pforzheim. Eu estava com a pastora Mônica, não lembro, estou tentando lembrar com quem eu estava, acho que eu estava com a pastora Mônica. E se a pastora Mônica estiver ouvindo, acho que eu estava com você, não é? Acho que sim, se eu não estou me confundindo. E aí, a pregação dele, ele disse assim, ele estava pedindo uma resposta a Deus para se ele teria que fazer aceitar um convite que ele tinha tido para ir ministrar em determinado lugar. Era algo novo para ele, bem diferente. E ele estava clamando a Deus por uma resposta, né? E dentro do carro orando, andando pelas estradas americanas, né? E de um lado para o outro orando. E ele pegou aquela pista rápida que só pode entrar os carros que vão realmente rápido, né? E ele estava naquela pista indo embora, deslanchando. E de repente disse que um carro entrou na frente dele e começou a diminuir, até que chegou a 80, 70. Ele falou, gente, mas o que é isso? Como assim essa pessoa faz isso? Ela estava do outro lado da pista, ela entra na minha frente para parar o carro. Ela tá simplesmente, ela estava andando assim, e era proibido, inclusive, ele falou que assim, a velocidade que a pessoa estava andando não era sobre passo nenhuma permitido naquela pista rápida, nem outra pista. E aí ele começou a ficar bravo, irado, né? E aí ele falou, bom, não vou perder minha paz, o meu centro, porque a pessoa tá fazendo alguma coisa aí que eu não tô entendendo nada. Eu vou ficar calma, vou ficar em paz. E aí ele se centrou de novo, começou a orar de novo. De repente, quando ele ora, porque ele parou para orar, olhar a ira dele, interagir com ele mesmo, quando ele olhou para frente, ele leu bem grande, já estava lá, só que ele não tinha visto, ele tinha olhado, mas não tinha visto. Tava um colante, um autocolante enorme, escrito assim no carro, Just Do It. E o símbolo da Nike, aquele símbolo de ok da Nike, de certo da Nike, sabe? Just Do It. Era uma campanha da Nike. Aquele carro ali, provavelmente, ele era um representante da Nike, a gente não sabe, ele também não sabe. Mas o carro era grande, ele falou assim, e era gigante. Aí ele olhou de novo, levou um susto. E falou, pai, o que é isso? Aí ele olhou, quando ele olhou, ele just do it. Aí, simplesmente faça. E aquele certo, né? Aí ele falou, entendi. Porque ele estava orando, o carro entrou na frente dele, começou a frear para ele ler o que estava escrito. Quando ele leu, o carro saiu da frente dele. Aí ele olhou para o lado assim, falou, e ficou assim, boquinha aberta. Aí ele foi embora na pista rápida dele e o carro ficou na pista do lado como já estava antes. Aí ele falou, Senhor, que isso, pai, como assim? E o coração dele disparado, né? E ele entendeu, ele ouviu Deus através de uma etiqueta, um colante no carro da frente que parou até ele processar a raiva dele, a ira dele, até ele parar para olhar e falar, entendi, é isso, eu vou fazer. E aí ele orou, lógico que isso foi só um sinal, e aí se seguiram todas as coisas práticas, porque não é só um sinal, é o sinal, mas o prático que se segue, né? E aí ele falou, ele fez aquele movimento que tinha sido combinado para fazer, chamada para fazer, ele fez ele tinha que fazer uma pregação, eu não me lembro agora exatamente, mas ele tinha que ir durante todo um período, e ele foi maravilhoso, foi maravilhoso. E o que eu quero te dizer aqui é, ouça Deus, olhe e veja, escute, ouça e escute, porque Deus é com você. E ele fala assim através dos sinais, e depois dos sinais, as coisas práticas se seguem, como foi com Moisés, como foi com cada um de nós. Agora, olhe e veja, ouça e escuta e vivencie Deus com você, porque Deus
é com você. Ele é com você na dor, Ele é com você na solidão, Ele é com você na dificuldade, Ele é com você na extrema dificuldade, Ele é com você o tempo todo. Ele é com você. Deus te abençoe.